Hoje vamos falar de um conceito que já em 429 a.C. existia, quando o filósofo grego Empedocles acreditava que a luz viajava com uma velocidade finita. Embora pareça viajar instantaneamente entre dois pontos, porque a velocidade é muito grande, de fato a velocidade da luz ela é finita e ela está relacionada com diversos fenômenos que a gente conhece. No entanto, ela foi uma exceção notável entre pensadores antigos, pois a maioria concordava com Aristóteles de que a velocidade da luz era infinita, embora muitos achavam que ela era finita. Os cientistas árabes Avicenna e Al-Haytham, que nós já mencionamos em episódios anteriores aqui sobre a luz, né, eles concordaram com Empedocles, bem como Roger e Francis Bacon. Mas a visão prevalecente, mesmo no século XVII, na Europa, era que a velocidade da luz era infinita, de fato. A luz não gastaria nenhum tempo para ir de um ponto a outro. Para resolver esse problema, obviamente, teria que se medir a velocidade da luz e verificar se ela de fato era infinita ou se era finita. Que era grande, todo mundo já sabia, não é? E que ela caminhava com uma velocidade muito maior do que a do som, também se sabia há milênios. A primeira tentativa de questionar esse pressuposto e medir a velocidade da luz foi feita por Galileu Galilei em 1667, usando um método bem primitivo. Galileu e um de seus assistentes se posicionaram cada um com um candeeiro coberto, a 1 milha ou equivalente a 1.600 metros de distância um do outro, em duas colinas da região que é chamada Sesto Fiorentino, e se revezavam descobrindo o candeeiro, primeiro um, depois o outro, primeiro um, depois o outro. E, na verdade, o que eles descobriram foi que, de fato, a velocidade da luz era muito grande. O experimento consistia em descobrir o candeeiro, quando um via a luz, descobria o candeeiro. E quem estava aqui deveria marcar quanto tempo passava. Experimento que hoje, sabendo a velocidade da luz, a gente sabe que eles não teriam tecnologia suficiente para medir. Mas, de qualquer maneira, Galileu, dessa forma, tentou medir o tempo gasto pela luz ao percorrer o percurso de ida e volta entre dois observadores. Provavelmente foi uma medida melhor da velocidade de suas reações do que de outra coisa. Galileu concluiu que se a velocidade da luz não era infinita, certamente era muito grande. Provavelmente, pelo menos 10 vezes maior do que a velocidade do som, que foi medida pela primeira vez pelo filósofo e matemático francês Mersenne, em 1636. A convicção de Christian Huygens de que a velocidade da luz era finita seguiu observações feitas pelo cientista holandês Ole Homer, isso entre 1644 e 1710. Trabalhando em Paris com o astrônomo Giovanni Cassini. Cassini e Homer, depois de ver eclipses das luas de Júpiter, notaram que, embora os eclipses devessem ocorrer em intervalos regulares, nem sempre eles eram tão pontuais, e a variação dependia da posição da Terra relativa a Júpiter. Eles concluíram então, baseado nessa observação de um efeito natural, que é a eclipse de uma lua num outro planeta, que quando a Terra está mais distante de Júpiter, vemos o eclipse mais tarde, porque leva mais tempo para a luz alcançar a Terra. Cassini afirmou em 1676 que as discrepâncias nos tempos aparentes desses eclipses podem ser explicadas se a luz viajasse com uma velocidade finita. Ele prosseguiu para calcular que levaria cerca de 10 a 11 minutos para a luz do Sol viajar do Sol até a Terra. Porém, não prosseguiu na investigação e coube a Homer calcular a velocidade da luz com exatidão baseado nesses experimentos, que obviamente é bem próxima dos valores que nós temos hoje em dia, principalmente em termos de ordem e grandeza. Estes cientistas previram corretamente o tempo exato de um eclipse da Lua em 1679, dizendo que aconteceria 10 minutos depois do que o esperado.
Trabalhando a partir da melhor estimativa do diâmetro da órbita da Terra, ele calculou que a velocidade da luz seria em torno de 200 mil quilômetros por segundo. Usando-se o dado atual para a órbita da Terra, na fórmula de Homer, que contém nos seus manuscritos, a gente obteria 298 mil quilômetros por segundo, que é notavelmente, né, próximo do valor que nós temos na atualidade, que é 299.792.458 metros por segundo. Em 1678, Huygens usou o método de Homer para mostrar que a luz leva segundos para viajar da Lua até a Terra. Newton afirmou, no Principia, que a luz leva 7 ou 8 minutos para chegar à Terra partindo do Sol, o que é bem próximo do dado real de 8 minutos e 20 segundos, em média, né? Newton e outros supuseram que a velocidade da luz variasse dependendo do meio em que ela propaga, e isso teria alterações ao se propagar do Sol até a Terra. Se a luz fosse composta por partículas, isso faria sentido. Se a luz é uma onda, não seria necessariamente o caso de ser explicada. Nem todos ficaram convencidos com os cálculos de Huygens, e a opinião a respeito da velocidade finita ou infinita da luz permaneceu dividida até que o astrônomo inglês James Bradley, isso em torno de 1700, decidiu a questão de uma vez por todas em 1729. Ele descobriu a aberração da luz, também chamada de aberração estelar. Esse é o fenômeno de uma estrela parecendo descrever um pequeno círculo em torno de sua verdadeira posição como resultado da velocidade da Terra, velocidade e direção, obviamente, em relação à estrela. O estudo levou mais de 18 anos para ser completado. Em 1849, o físico Armand Hippolyte Fizeau usou 2 lanternas e uma roda em rápida rotação com dentes que alternavam vedando e revelando a imagem do outro lado, de tal maneira que para a luz passar, ela tinha que passar pelo menos por um dente, enquanto a roda seguinte rodava mais um pouquinho para a luz poder passar. A luz podia ser calculada a partir da velocidade da rotação da roda, não é? Ao girar uma roda com 100 dentes, várias centenas de vezes por segundo, ele foi capaz de medir a velocidade da luz com uma precisão fantástica. Léon Foucault, que viveu de 1819 a 1868, usou um princípio parecido. Ele projetou um feixe de luz em um espelho girando, inclinado e rebatendo para um segundo espelho, colocado a uma certa distância conhecida. Quando o ângulo do espelho que estava rodando mudava, ele era capaz de calcular o ângulo em que a luz que retornava era refletida novamente e, portanto, determinar a distância que o espelho tinha se movido e quanto tempo tinha se passado nesse processo. E com isso media a velocidade da luz. Ambos métodos revelaram valores bem próximos para a luz ao redor de 300 mil quilômetros por segundo. Einstein baseou suas teorias da relatividade na observação de que a velocidade da luz é constante em todo o universo. Anaxágoras, no século V a.C., postulava de que a luz viajava apenas em linha reta, e essa crença se manteve até o século XX, quando Einstein disse que a luz poderia ser inclinada em uma trajetória curva pela ação da gravidade, quando passava próximo de uma estrela muito massiva, ou de um planeta muito massivo. Isso dava à luz uma conexão com a massa, através da famosa fórmula E igual a mc2, que tornaria eterno o nosso Albert Einstein, e que seria de uma importância muito grande para a chamada relatividade restrita e relatividade geral. A lei matemática que explica e prediz o ângulo de refração da luz ao passar de um meio para o outro, né, de vácuo para o vidro, ou da água para o ar e assim por diante, é conhecida como lei de Snell, em homenagem ao astrônomo holandês Wilbrord Snell, que viveu no século XVI. Descartes publicou uma prova da lei de Snell em 1637, né, e a lei de Snell funciona porque, como o matemático francês Pierre de Fermat, que viveu no século XVII, mostrou,
a luz toma a trajetória mais rápida para percorrer o meio de qualquer substância. Então, a luz toma sempre a trajetória mais rápida para ir de um ponto ao outro, não é? E isso faz com que, usando esse princípio, você pode deduzir a lei de Snell, que é a lei que relaciona os ângulos de propagação com relação a uma reta, que a gente chama de reta normal, que separa duas interfaces, com relação às propriedades do meio, que são seus índices de refração. Pela primeira vez no século XX, confirmou-se que a luz segue uma trajetória curva. Essa confirmação fez parte de uma demonstração da teoria da relatividade geral de Einstein. O astrônomo Arthur Eddington conduziu uma expedição inglesa para a ilha de Prince, na costa africana, para aproveitar um eclipse solar visível que ocorreu em 1919. A expedição fotografou uma estrela situada perto da posição do Sol, que se não fosse o eclipse, a estrela não seria vista e seria devido ao brilho do Sol, obviamente, não permitindo se enxergar as estrelas, como é o caso da gente não enxergar as estrelas durante o dia devido à luz solar. Uma estrela que fica realmente atrás do Sol e, por isso, não deveria ser vista, estava claramente visível em uma das fotos tiradas por Eddington. Isso demonstrou que a luz da estrela vinha se inclinando, contornando de alguma maneira, a luz que passaria iria para outro lugar, ela contornava, ela sofria uma deflexão ao passar nas mediações do Sol, né? E isso alterava a posição aparente da estrela, podendo ser então enxergada quando observada por um observador aqui na Terra. A luz ocupou um lugar especial na história da física porque ela é visível e faz uma diferença enorme para a humanidade. Mas como o trabalho de Maxwell demonstrou, a luz visível é apenas uma forma de radiação eletromagnética. Todas as formas se movem à velocidade da luz. Todas as radiações eletromagnéticas que conhecemos, indo desde as ondas de rádio até os raios gama, eles andam com a mesma velocidade quando se propagando no vácuo. E a evolução da ideia dessas ondas, obviamente, deu origem ao fato de que essas radiações também poderiam se comportar como sendo compostas de pacotes de energia, que são os fótons que se propagavam. Não houve tentativa de distinguir o calor do Sol, sua radiação de infravermelho, de sua luz visível. Outras formas de radiação eletromagnética, como raio-x, ondas de rádio, micro-ondas, só foram descobertas mais tarde, portanto, só foram comprovadas como sendo de natureza eletromagnética e tudo isso, muito depois de se entender a natureza da própria luz visível. A finitude da velocidade da luz pode ser considerada como uma das bases de toda a ciência moderna. Os chamados princípios relativísticos, né, e quânticos só podem existir com a finitude da velocidade da luz. Além da velocidade da luz ser finita, ela estabelece um limite máximo para qualquer objeto que possa ter velocidade. Qualquer objeto que pode se mover não pode ter uma velocidade superior à velocidade da luz. Nesse sentido, ela é soberana no universo. Tão soberana que acredita-se que a origem de tudo que existe veio da luz. E a finitude de sua velocidade é que permite que a gente observe essa fantástica evolução do universo desde os seus primórdios até os dias atuais.